muito bem-vindos ao nosso canal Refúgio Teológico. E estamos agora estudando e comentando a lição bíblica em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, já estudamos uma série de assuntos altamente complexos, profundos, necessários, vitais, importantes para a própria existência e continuidade da igreja. Assunto esse que é de interesse de todos nós. Então, nós estudamos vários temas correlacionados, independentes e que nós devemos nos aprofundar cada vez mais. Agora, nós vamos basicamente estudar uma disciplina dentro da teologia que se chama hemarteologia. O que seria isso? Seria basicamente o estudo sobre a doutrina sistemática do pecado. Para que essa sistematização possa servir para poder explicar como o nosso comportamento, desde práticas sociais, culturais, intelectuais e espirituais, estão profundamente corrompidas, né? Haja vista existir uma certa divisão de forma benéfica, né? Que os reformados apregou mais a doutrina da depravação total, né? Não que os arminianos também não convivam com isso, certo? Mas existem algumas diferenças quando a gente fala sobre doutrina do pecado, né? Para o reformado e para o arminiano, pentecostal. Vai se diferir, basicamente, não vou entrar muito nesse assunto para não confundir vocês. Vão meio que se dividir, basicamente, sobretudo sobre a extensão, não é? E a intensidade do pecado. Então, fora disso, a gente pode aqui fazer breves apresentações e conclusões que vai ajudar você a expor melhor esse estudo, né? O pecado corrompeu a natureza humana. Mas eu quero aqui fazer uma citação antes aqui de uma revista, que diz assim: a religião humana coloca outros deuses no lugar legítimo do Deus verdadeiro. É a própria essência do ódio a Deus. É falsa adoração. Nada além de uma tentativa de depor o próprio Deus. É a pior expressão da depravação. Então, lembre-se, foram os fariseus que Jesus condenou. É uma breve citação aqui, né, de um estudo sobre em que sentido a depravação é total, baseado em Romanos capítulo 8, versículo 10. Então, a própria religião nossa, né, essas religiões mundiais, né, que envolvem seita, denominações, né, enfim, era a prova que nós somos profundamente corrompidos. É tanto que cada religião vai ter sua interpretação, né, o seu achismo sobre o que é pecado. Você vai para um católico, pecado para ele é isso. Você vai para um espírita, pecado para ele é isso. Você vai para um albanda, pecado é isso. Você vai para testemunho de Jeová, cada um vai ter uma definição do pecado. Porém, essas definições de pecado e de divindade que essas religiões têm, e também sobre a definição da natureza humana que essas religiões têm, que envolve também ideologias e práticas políticas, elas são equivocadas, não tem apoio bíblico. Pode até ter uma nomenclatura, não é? Mas não tem realmente uma teologia sadia e bíblica. Então, por que não? Porque você já se perguntou como Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, certo? Como o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó vê a nossa sociedade? Como ele vê a sociedade? A sociedade humana, basicamente, é como um ninho de cobras, conforme o profeta Isaías descreve, apresentando um quadro de como o ser humano é coberto de feridas dos pés à cabeça, Isaías capítulo 1, versículo 6. Por sua vez, o apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 2, nos oferece o seguinte: como Deus ele vê a nossa vida, a cultura, a sociedade, a civilização, a cidade, o nosso bairro, né? Tudo que envolve o ser humano.
Bem, é basicamente uma porção de porcos se revolvendo na lama, como uma alcateia de lobos e cachorro voltando ao seu próprio vômito e o comendo. Isso é a comprovação de que esses atos humanos, sejam eles supostamente bons, né, práticas generosas, eles, no fim das contas, nada mais são do que prova de que tudo que nós fazemos é corrompido, certo? Bem, feito essa breve introdução aqui, quero me dizer a vocês que para a gente poder definir o que é pecado, o que é natureza, o que é trindade, o que é cristologia, o que é paracristologia, o que é hermenêutica, como isso é definido? É por qual referencial que eu uso para definir o que é pecado? Bem, o referencial que eu uso para definir o que é pecado, natureza humana, teologia, enfim, qualquer doutrina era parte do referencial divino, bíblico, que é Deus. Ou seja, Deus é quem diz o que é pecado, certo? É Deus que diz, não é a igreja, não é a Assembleia de Deus, não é o Concílio de Nicéia, Constantinopla. Se esses concílios e se essas assembleias, se essas igrejas estão reafirmando o que a Escritura afirma, tudo bem. Porque bem sabemos que, com o passar do tempo, a comunidade ela se corrompe. Aí você hoje está numa denominação muito boa, ok, mas daqui a 200 anos pode se corromper. E há 200 anos o que eles vão ensinar vocês podem, ou os futuros, né, pode estar corrompido, entendeu? Então eu não posso me apegar 100% a uma comunidade. Eu tenho que me apegar, basicamente, na verdade, essencialmente, no referencial ontológico que é Deus. Porque ele não se corrompe. Tudo que está aqui nesse tempo e espaço se corrompe, certo? Usamos Nicéia, Constantinopla, Calcedônia, que se baseia na escritura para aprovar a cristologia, a trindade, tudo bem. Porém, com o passar do tempo, surge a Igreja Católica. E a Igreja Católica ela está totalmente corrompida. Então não tenho que usar nada deles para comprovar a escritura. Ao contrário, eu uso a escritura para comprovar a verdade, certo? E o tema aqui é o pecado, hermatologia, doutrina sobre o pecado. Bem, então cada pessoa, cada movimento, já disse a você, vai tentar explicar. A escritura, pelo menos, elas apresentam quatro definições, ou quatro referências, ou quatro explicações do que é pecado. Entende? Por exemplo, a primeira forma que você vai ver que os autores vão usar para dizer que isso é pecado ou que aquilo é pecado é o seguinte: o pecado ele é algo interior, ou seja, um problema da sociedade, o problema do ser humano reside no coração, na vontade dos homens, do homem e da mulher. É o coração humano, a vontade humana que está profundamente corrompida e por esse fato, conforme Gênesis capítulo 3, né, por exemplo, todos nós erramos o alvo, porque nós herdamos o pecado o original. Então essa é a primeira forma que nós vamos encontrar de significado do que é pecado dentro aí, já dentro do próprio Antigo Testamento, da teologia do Antigo Testamento. Depois a gente vai encontrar outros autores, né, no Antigo Testamento, também no Novo, que vai utilizar a palavra pecado para dizer que isso afeta todo o ser humano, toda a nossa existência e vida e práticas, seja ela espiritual ou social e intelectual. Então, o homem é, de fato, escravo do pecado. Então, o pecado que ele faz, não é? Esse pecado, ele é senhor dele. Portanto, não há nada que ele possa querer impedir que o pecado atue, porque a gente é escravo do pecado, devido à queda de Adão e de Eva. Ok? Então, primeiro o pecado é algo interior. Né? Você, por exemplo,
Você pode até acreditar em Deus. E no final de semana, tomar cerveja, se prostituir com mulher, deixar sua esposa, mas acredita em Deus. Isso é pecado, entende? Você não consegue vencer. E outras práticas, enfim. Só dei como exemplo para vocês entenderem. E outra forma de entender o pecado é que ele nos escraviza. A gente pensa que está, de fato, sendo livres, mas estamos sendo presos. Isso nós encontramos em toda a Escritura, essas ideias. Uma terceira forma de ver de como o pecado é representado por diversos escritores do Novo e do Antigo Testamento é o que? A Bíblia fala a respeito do pecado e é como ele controla todas as nossas faculdades mentais, cada parte do nosso ser. Isto é o que a teologia chama de depravação total, ou seja, é como se o pecado ele pudesse manipular o nosso cérebro, fazer uma lavagem cerebral, entende? Por exemplo, o catolicismo. O cara que é padre, o sacerdote padre, o bispo, ou o papa, por exemplo, ele evita se casar, entende? Mas, assim, não existe nenhuma evidência de que esse sacerdócio provém da escritura, provém da falsa religião. Já é um pecado, certo? E quando esse padre, esse bispo, evita o casamento, certo? Que foi algo que Deus criou, ele está indo contra Deus. É um pecado, certo? Então, ele está, e nós estamos dentro dessa prisão, dessa lavagem cerebral que o pecado trouxe. É tanto que o pecado começa também a trabalhar ideias religiosas, não é? E dessa forma, nós podemos ver que a vida humana não consegue, não é, sair desse aprisionamento. Então, o ser humano ele foi totalmente corrompido, estragado pelo pecado. Você vê também isso em Romanos, capítulo 3, e o profeta Isaías também ensina isso. Uma outra forma que é visto o termo pecado no Antigo e no Novo Testamento é que o pecado ele é o salário do pecado é a morte. Então, o pecado é a morte, certo? É a iniquidade, é a desobediência, que a gente vai ver também aqui na lição, tá? Na lição a gente vai já entrar. Eu só estou trabalhando aqui os conceitos técnicos, né? Para vocês poderem absorver aqui algo e poder passar para seus alunos. Então, o salário do pecado é a morte. Então, existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então, todos nós passamos por isso. Mas quem aceita Cristo e é cristão não vai ter a morte eterna. Podemos ter, sim, a morte física e também a morte espiritual, uma vez que antes éramos escravos do pecado. Estamos mortos espiritualmente. E agora, quando estamos cristãos, somos vivificados, certo? Então, a morte é a separação da alma do corpo. Isso é um ato de juízo de Deus. Então, quando eu e você morre, sem ser cristão, e estamos sendo cristão, nós sentimos esse efeito do pecado, né? O cristão também morre. Então, o corpo e a alma é separado. O ímpio também morre. O religioso também morre. Então, o corpo e a alma é separado. Ele entrou no mundo por causa da nossa solidariedade com Adão. Porque Adão é o nosso representante. O pai Adão, né, traiu Deus e fez a coisa do seu jeito, da sua forma. Então, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E a gente vai ver aqui na lição que existem alguns movimentos que não acreditam no pecado original, na herança desse pecado original e nos próprios pecados, tá? Desfazendo assim e debochando assim do Salvador, do sacrifício de Cristo. Então, encerrando esse primeiro momento aqui, a gente pode dizer o seguinte, que na totalidade, Deus não consegue ver qualquer parte da vida humana que tenha conseguido escapar desses pecados já. Dos pés à cabeça, o pecado nos dominou. É isso. Então veja o problema. Como isso é problemático, como isso é agravante. Por isso que nós temos todo tipo de doença, seja biológica, não que necessariamente advenha sempre do pecado, né? Como
conforme a história de Jó demonstra. Mas o pecado, ele realmente nos afastou eternamente de Deus. Então, somente Deus pode providenciar a salvação e o resgate. Religião nenhuma pode te salvar. Nenhum tipo de religião. É tanto que a próxima lição vai dizer assim que a salvação não é uma obra humana, não é uma prática religiosa, não é uma ideologia política, não é uma esquizofrenia humana. A salvação não depende do ser humano, depende do que Deus faz e fez e continua a fazer. Então não adianta você participar de uma igreja boa, bonita, rica ou pequena, se o seu Salvador não for aquele que é apresentado no Antigo e no Novo Testamento. É inútil participar da religião se Cristo não for o alvo, ok? Então, vamos aqui perceber já que realmente é um estudo muito profundo, certo? E que Deus nos ajude a poder aqui ministrar esse estudo aqui a vocês. Bem, então a gente já viu algumas definições de como o pecado ele é apresentado, certo? E vimos que o que define o que é pecado? Deus é o nosso referencial ontológico. Então nós podemos pecar contra uma sociedade, contra uma entidade, uma organização, mas também podemos pecar contra Deus, né? Então o pecado contra Deus ele é eterno. Não há como resolver isso. Nós não podemos resolver isso. Por exemplo, Adão morreu. Adão morreu. Veja que a escritura diz que se comerdes, né, desse fruto, tu morrerás. Então a morte de Adão não salvou Adão. Você já pensou nisso? Que mesmo a gente praticando o pecado e morremos, né, nessa prática, a nossa morte não consegue satisfazer ou a nos absolver da morte, da punição, não é? Não há como resolver isso, mesmo que nós viemos morrer. Mas a única forma de sermos salvos é pelo sacrifício e os méritos de Cristo. Ou seja, Cristo morreu e ressuscitou. Adão morreu e não ressuscitou. Ninguém no Antigo e no Novo Testamento irá ressuscitar se Cristo não ressuscitou, pois ao ressuscitar ele tem poder de vencer a morte e vai nos fazer ressuscitar, seja ímpios ou cristãos salvos. Então, Adão morreu e não ressuscitou. Por isso mostra que o homem não é capaz de salvar a si mesmo. Ou seja, você vê que quando o homem descobre que está nu, que descobre que pecou contra Deus, ele se esconde. Ele tenta fabricar um jeitinho, tenta fabricar uma religião que ajude a se salvar. Então isso Deus vai desfazer. Deus começou a desfazer a religião de Adão, né, que ele inventou uma religião. O ser humano procura a religião para se esconder do pecado. E ali não, Deus, acabou com a festinha, acabou com aquela bagunça e disse, isso é inútil. O que é necessário, vocês vão saber, né? Vocês vão ver aí no livro de Gênesis toda a explicação, né, que Deus fez e trouxe depois a oportunidade depois de Adão ser salvo, né? Pelo sacrifício do seu filho, né? Você vê aqui, deixa eu ver se eu conto aqui, capítulo versículo 15. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, aí sim, Adão e Eva, e todos nós que aceitamos a Cristo, podemos se ressuscitar e ter uma nova vida com Deus. Então, realmente, o assunto do pecado, da hermateologia, ele é muito grande. Vocês já estão percebendo aí, né? Bem, na lição aqui, que a gente agora vamos poder aqui entrar aqui propriamente dito, né? O textuário porque todos, veja que até Maria, a mãe de Jesus, pecou. Todos pecaram. Paulo, José, Adão, Eva, você e eu, todos pecaram. O ateu, o agnóstico, o cientista, todos pecaram e estão destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3. Verdade prática. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno, ou seja, após a queda de Adão.
Todos nós nascemos pecadores. Veja aí a leitura diária. Salmo 51, versículo 1. A corrupção humana vem desde o nascimento, no ventre materno. Ou seja, a partir do momento que a gente nasce, já somos pecadores. Veja como é terrível o pecado. Salmo 58, versículo 3. O pecado vem desde a madre e acompanha toda a vida humana. Ou seja, quando a gente tem existência, nada em nós pode fugir do pecado. Né? Isaías 1, verso 6, capítulo verso 6. O pecado corrompeu a natureza humana na sua totalidade. É tanto hoje que, um exemplo que eu vou dizer aqui agora, na sua denominação é provável que tenha uma pessoa que é de esquerda. Por mais que você mostre que a Bíblia é contra a ideologia comunista, marxista, de esquerdista, essa pessoa vai continuar acreditando na esquerda, porque a natureza dela foi corrompida. Se o Espírito Santo não regenerar essa natureza, ela vai continuar acreditando na esquerda e vai criar outros deuses, conforme foi a primeira leitura no começo do vídeo. Tá? Então você vê que eu estou dividindo aqui o nosso trabalho para você poder pegar bem o assunto. Certo? Eclesiastes 7:20. Não há ser humano no mundo que não peque. Então todos nós pecamos. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12. Todos se extraviaram. Não há quem faça o bem. Então todo mundo errou. Não há bem em nós. Não é significativo. O pecado, em 1 João capítulo 3, versículo 4, significa iniquidade, transgressão do mandamento de Deus. Certo? Então, só esses 6 versículos já nos ajudam a sistematizar e já começar a fabricar, encontrar, na verdade, não é nem fabricar, é encontrar a doutrina do pecado. Certo? Esses 6 versículos, obviamente tem mais, já nos ajuda a entender melhor o que é pecado e como isso nos afeta e como isso, e dessa forma, a gente precisa do Salvador. Aqui embaixo, a gente vai ter a leitura bíblica em classe, certo? Vamos ver aqui para a introdução. E a palavra-chave é pecado. Então, o assunto a ser entendido aqui é sobre o pecado, né? Bem, também, aqui nesse primeiro tópico, né, a doutrina bíblica do pecado e sua extensão vai abordar rapidamente a respeito da queda dos anjos, né? Da queda e a criação, a fabricação e a origem dos demônios. Né? A gente vai ver aqui de forma rápida. Se você quiser se aprofundar nisso, sobre o que é anjo, sobre o que é demônio, nós temos aqui no canal um curso, né? Vídeos falando sobre isso de forma mais abrangente. É só você me procurar, que eu vou te enviar o link de acesso e você vai poder se estudar, tá bom? Se aprofundar nesses assuntos. Mas a gente vai ver aqui o seguinte: introdução. O ser humano, criado em santidade, a imagem dele foi corrompida pelo pecado. De tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. Capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão e a gravidade dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na sua humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas sobre o pecado. Então, é baseado no livro de Gênesis, baseado na história de Adão e Eva, e também na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós podemos sistematizar a doutrina do pecado. Tópico 1. A doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Vocês estão vendo aí? Não. O autor do pecado. Quem é, portanto, o autor do pecado? Né? Alguns dizem que é Deus, né? Existem alguns pensadores na antiguidade que dizem que ou Deus é autor do pecado ou ele é co-autor do pecado. Mas isso é um raciocínio falso. Né? Adão podia comer livremente toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dera não comerás, porque no dia que der a comerdes, certamente morrerás. Você lembra que eu disse que quem define o que é pecado? Deus define o que é pecado, não é isso? Ou seja, eu e nem ninguém pode definir o que é pecado, a não ser Deus. Anjo, querubim, serafim não pode definir o que é pecado, somente Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo.
E também ciência. Ciência aqui, atualmente, não é a mesma ciência dessa época, certo? Ciência, na nossa época, tem a ver com duas divisões fundamentais. Ciência é algo observado e repetível em laboratório, certo? Com amostras, com procedimentos hipotéticos, com teorias e ensaios que se desenvolve uma ciência por meio de práticas químicas e físicas e biológicas, certo? E outra, a ciência é acompanhada também de métodos racionais, não é? E abstratos de equações matemáticos, físicos e também filosóficos. Isso basicamente seria o conceito de ciência atual. O conceito de ciência dessa época não é o mesmo nosso, ok? Então, ciência aí não é a ciência tipo química, biologia, física, matemática, filosofia, história, teologia. Não é isso. Ciência aqui é apenas conhecimento, ok? É o conhecimento que o autor aqui colocou como ciência. Eu, particularmente, colocaria como o conhecimento do bem e do mal, não ciência, porque dá a entender que a ciência que nós usamos para benefício nosso, ou não, né? Que existe ciência que cria, por exemplo, a bomba atômica, certo? Então isso é ruim. Mas quando eu ponho ciência aqui, vai dar a entender, dependendo do seu grau de entendimento, que a ciência é ruim. Ela é algo que nós não devemos entender. Não é isso. Ok? É o contrário. É apenas o conhecimento. É o descobrimento de algo que não deveríamos, a princípio, saber. Não caberia a nós saber disso. Mas não é ciência no método das definições tradicionais, né? Pós nascimento e desenvolvimento da Grécia Antiga, que é muito depois, né? Na verdade, depois de Adão e Eva, né? Primeiro tem Adão e Eva, essa circunstância de Adão e Eva, e muito depois as civilizações, né, vão se desenvolvendo, milênios vão se passando até fundar a Grécia Antiga e outros povos, daí vai se desenvolver a ciência, certo? Não tem nada a ver com isso. O que é aqui é conhecimento, ok? Para a gente não poder aí cair. Por exemplo, eu posso usar a ciência para provar a Bíblia? Eu posso. Posso usar a ciência para provar que qualquer doutrina bíblica é verdadeira? Posso. Por exemplo, a ciência histórica. Posso usar a ciência histórica. Quando eu estou usando o Gênesis, eu estou usando a ciência histórica, a literatura histórica. Entende? Então, por quê? Porque existem muitos grupos religiosos que não gostam de ciência. Por exemplo, o catolicismo. Se você usar métodos científicos contra práticas católicas, você refuta o catolicismo. Se você usar métodos científicos para mostrar se a Bíblia é ou não a palavra de Deus, você vai contar que é a palavra de Deus, diferente de outras religiões. Ou seja, mesmo que você use métodos científicos, você vai perceber, ainda que não admita, que somente o cristianismo ele é capaz de ser vivido. Já outras religiões, nós temos a incapacidade de se viver porque é fantasia, ok? Então acredito que eu fiz uma diferenciação básica para você não confundir, não é ciência, né? Pois não é física, não é química, ok? Isso é posterior. Ciência aqui tem a ver mais com, até mesmo se a gente pudesse usar o Egito Antigo, com magia, né? Com feitiçaria, com encantamento, com descobrimento, com ocultismo, certo? Ou algo que não deveremos mexer, tocar, certo? Por exemplo, tem um guarda-roupa fechado e eu queria saber o que está ali atrás, dentro do guarda-roupa. Ou seja, eu quero ter o conhecimento. É só eu abrir o guarda-roupa que eu vou ter conhecimento. Se tem um sapato, se tem uma roupa, certo? Podemos continuar. Bem, a Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente, do autor do pecado é a serpente, não é Deus e nem Adão. A serpente que enganou Eva.
é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, conforme Apocalipse, capítulo 12, verso 9. O maioral dos demônios, Mateus capítulo 12, verso 24, verso 25 ao 41. Era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 15, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15. Com sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à sua rebelião. Uma parte deles continua em prisão. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 e Judas capítulo 6. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios, ok? Como aqui a gente não vai expandir esse assunto, mas entenda o seguinte, que lembre-se que Deus, o Pai, ele passou décadas e décadas se revelando no Antigo Testamento. E, de forma superficial, o Filho e o Espírito Santo. No Novo Testamento, é apresentado o Filho, a segunda pessoa, de forma cabal. Depois, a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, a Trindade. Veja que houve centenas de séculos para compreender isso. Imagine os anjos. Quanto tempo eles não levaram para entender Deus? E até hoje não entendem. Certo? O que acontece? É muito provável que um anjo e outros estavam entendendo que eles eram a imagem e semelhança de Deus, ou o Filho de Deus, ou não conheciam o Filho de Deus. Então, quando o Pai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, apresentou o Filho, apresentou a segunda pessoa da Trindade, esse anjo específico e alguns anjos que estavam subordinados a eles, porque os anjos têm uma hierarquia, tiveram uma certa inveja, tiveram o seu ego abalado, porque o Filho ocupa tudo, todo o poder, a autoridade é dele. E antes que o Filho chegasse, antes que o Filho pudesse ser apresentado, até mesmo aqui na nossa sociedade humana, veja quantas religiões se acham melhor do que o Filho. Não acredite no Filho, deboche do Filho, ridiculariza o Filho. O catolicismo é a maior religião que deboche do Filho de Deus. Mas como o Filho de Deus vier, isso vai ser desfeito. Então, a partir do momento que houve essa tentativa de corrupção nos anjos, o Filho já estava lá trazendo justiça, trazendo a verdade, trazendo a luz eterna, o julgamento e a condenação sobre esses anjos que queriam modificar o universo, queriam modificar as diretrizes eternas de Deus. Então eles caem em desgraça, eles caem em podridão. É como qualquer um de nós. Se você quiser mudar a escritura, você está ferrado. Se você quiser mudar a teologia, você está ferrado. Se você quiser negar a teologia, você está ferrado. Porque Cristo é o Logos, é a razão, é a verdade, é a própria teologia. Então, esses anjos, né, quando perceberam que o pai tinha um filho, a bicho pegou, certo? E aqui está aqui uma explicação rápida, né, sobre essa questão. Existem outras que às vezes estão próximas ou não do entendimento bíblico, mas essa aqui é a que está registrada e que faz todo sentido. Tudo bem? Bem, a intromissão da serpente do jardim já era o querubim expulso agindo no meio deles. Assim, o pecado não teve a sua origem no jardim do Éden, sim no querubim. Aí por que serpente? Você já percebeu que os querubins eles têm 4 rostos? Alguns têm o rosto de boi, de águia, de homem. Já percebeu? É muito provável que esse querubim específico ele tenha uma anatomia, uma aparência de serpente, de dragão, de cobra, certo? Mostrando uma certa metamorfose, modificação. Então, por isso que ele é em forma de serpente. Então, Adão e Eva viram a serpente, uma parte do rosto de Satanás. Porque existe, como ele é um querubim, ele tem 4 rostos. Ok? Assim como outros querubins têm 4 rostos. Se não me engano, é Ezequiel, 4 rostos. Então, o autor descreve
o rosto de uma serpente, né? A malícia, a astúcia da serpente. Ok? Tá aí a explicação, né, para vocês. Porque alguns colocam uma cobra, né? Não. Era o ser pessoal Satanás. O querubim, agora, visto, né, da sua apresentação, com o rosto, né, com a anatomia, com a aparência de uma serpente. Ok? Pronto. Tópico 1.2. Foram abertos os olhos de ambos. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Era a ruptura imediata com o Criador, é a morte espiritual, pois a morte significa separação. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor e em seguida pronunciou a sentença do casal e a sua posteridade, ou seja, não só Deus prometeu salvação, mas prometeu um certo juízo sobre o casal e a sua posteridade. Então, foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo, o pecado original. E com ele, a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Tópico 3, do ponto 1. A consequência da queda no Éden. Todo pecado tem uma consequência. Veja bem, a Bíblia não mostra como foi essa transmissão do pecado. De Adão passou a todos os homens. Não há como saber de que forma, realmente, por meio de textos bíblicos, como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os homens. Não temos como responder isso aí. Porém, a escritura e a teologia bíblica afirmam esse fato, essa realidade. Dizendo assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, que é Adão, e pelo pecado de Adão, a morte, assim também passou a todos os homens. A morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, independente se você conhece ou não a Bíblia, se você é um cientista, se você é parte de uma tribo, não importa se você é ateu, todos pecaram e todos vão morrer. Romanos capítulo 5, versículo 12. Essa é a revelação mais contundente, precisa, factual, evidencial sobre que a transgressão passou para toda a humanidade. Todo ser humano recebeu o pecado. Todo. Se tiver uma falha genética, psicológica, ele recebeu. Esse pensamento é reiterado mais adiante, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. A extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompe a sua totalidade, o corpo, alma e espírito, o intelecto, a vontade, a consciência e a razão. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça. E não se refere à intensidade. Bem, o autor aqui fala disso aqui, né, pessoal? Porém, eu particularmente acredito que o pecado, ele se estende a toda a humanidade e a intensidade do pecado, ele assim, exponencial. Ele absorve, entendeu? Ele domina. Aí não tem como vencer o pecado. Então, é intenso, certo? Somente pelo Espírito Santo, né, do nascimento e tudo mais. E aí consegue combater isso. O ser humano está incapacitado de conhecer Deus pelos seus próprios esforços. Ou seja, aqui está uma mensagem que realmente ele é uma mensagem muito importante para nós. Porque aqui está dizendo o seguinte: o ser humano, qualquer um de nós, está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Ou seja, nós temos, por meio do pecado, a incapacidade de amar a Deus. Somos incapazes de obedecer a Deus. Somos incapazes de conhecer Deus. Somente quando Deus, por meio de sua graça e misericórdia, cria em nós a regeneração, a santificação, nos arrependemos, e aí a gente consegue amar Deus sobre todas as coisas, obedecer, nascer de novo. Fora isso, não adianta ser budista, hinduísta, ser seguidor da ideologia,
de causas ativistas da natureza, não adianta. Não adianta você ser rico, ser pobre. É inútil tudo que nós fazemos, porque somos incapazes de conhecer Deus. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada, mas não curada. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Aqui existe uma certa divisão entre a teologia reformada e a teologia pentecostal. Né? Eu particularmente entendo que hoje já existe uma melhor compreensão sobre isso do que antes. Há grupos que são, vamos dizer assim, preconceituosos, né, que rechaçam a teologia calvinista, né? Existe um grupo preconceituoso que rechaçam a teologia arminiana. Porém, é interessante entender que é um referencial. Tudo é referencial. Por exemplo, se você parte do referencial teórico de Deus, você vai para a teologia reformada no que diz respeito à depravação total. Não há como evitar isso. É uma consequência hermenêutica, exegética e lógica. Agora, se você parte do referencial teórico das profecias, dos acontecimentos do Cristo na cruz do Calvário e de alguns textos dos convertidos ao Evangelho, você vai para a teologia arminiana, a teologia pentecostal. Então, em certo sentido, a teologia reformada e a teologia pentecostal, elas caminham lado a lado. Porém, o que vai prejudicar são as interpretações que ambos vão fazer para defender uma corrente e negar outra. Esse é o grande problema. É a defesa que eles fazem. Não em si mesmo a concepção do livre-arbítrio, né, que os próprios reformados vão defender o livre-arbítrio, mas vão chamar de livre-agência. Entendeu? Só modificar o termo. Mas é livre-arbítrio. Não adianta. Entende? O grande problema da teologia reformada é o batismo infantil. Isso é um batismo herético, é um batismo satânico que é da Igreja Católica. Não, entendeu? Em contrapartida, existem alguns dons espirituais, que é o dom de falar língua, que não é o que é bíblico, é satânico, é diabólico. Entende? Então, existem coisas aí que a gente precisa realmente resolver dentro da Escritura, pela hermenêutica, pela exegese. Então, a gente tem que entender isso. Que existe a incapacidade humana de entender a Deus e conhecer o seu Evangelho, existe sim. Agora, pelo Espírito da Verdade e Espírito Eterno, a gente pode entender as duas correntes que elas estão tentando nos ajudar a entender essas questões, certo? Então, tópico 2, heresias que negam o advento do pecado. O autor não colocou na versão bíblica, certo? Não colocou, mas eu vou dizer aqui, certo? E, de antemão, eu estou aqui com a declaração de fé da Assembleia de Deus e eu quero dizer com isso que eles precisam corrigir não. Eles precisam reescrever, na verdade, o tópico sobre governo e política. Deixa eu ver se encontra aqui a página. Deixa eu ver se encontra aqui. Capítulo 16, e sobre a igreja e o Estado. Página 149 a 150. Então são duas páginas para o autor escrever sobre igreja e Estado. Que estudo é esse? É uma crítica saudável a vocês que são da liderança da Assembleia de Deus, que eles recorrijam, na verdade, façam um estudo mais aprofundado sobre igreja e Estado. Por quê? Porque o Estado comunista, o Estado nazista, o Estado esquerdista, marxista, fascista, não é? Todo esse Estado de esquerda, eles negam a doutrina do pecado. E o autor aqui deveria colocar, dentro do seu estudo, que movimentos ideológicos, políticos de esquerda negam a doutrina do pecado. Porque dentro da Assembleia de Deus, dentro das igrejas pentecostais, existem, sim, se você acredita ou não, aí o problema é seu. Existem, sim, pessoas de esquerda, e eu particularmente conheço, da liderança, são professores de escola dominical, olha aí, que abominação, é uma abominação. E são de esquerda. Então, aqui o estudo deveria, sim, trazer um estudo de repreensão contra a liderança que é de esquerda. Seja era da Abril-Lima, do Campo do Recife, de outro ministério, mas muito de pessoa da esquerda é do movimento pentecostal. Entendeu? E também tem dentro da Igreja Católica também esse movimento de esquerda.
Então, a heresia que nega o advento do pecado, a existência do pecado, é a esquerda. Porque a esquerda não quer saber nada do pecado. O problema é que a esquerda diz o quê? Que não existe pecado, existe alienação. Existe o problema do ser humano, que faz o ser humano ficar roubando, destruindo, né? É a propriedade privada, é o capitalismo. Então eles negam o pecado, entendeu? Negam, portanto, o Salvador, e colocam no lugar do pecado a alienação, a luta de classe, problema do capitalismo, e colocam como seus salvadores líderes ateus, tá? Como Marx, Engels e o atual suposto presidente como salvador. E nós precisamos entender que a esquerda nega o pecado, certo? Não é só o pelagianismo, certo? O pelagianismo não. A esquerda também nega o pecado. E aí? Cadê? Cadê? Não sei se outros canais estão falando dessa forma. Ou também não sabem se sabem disso aí. Mas estou aqui dizendo que a esquerda nega o pecado. E eu queria muito que essa lição e a Declaração de Financiamento deles colocasse também isso nas informações, porque tem muitos que percebem a brecha que está o estudo de igreja e Estado e vão continuar sendo de esquerda, feminista, dentro dessas igrejas. Tá bom? Bem, eles dizem que nega pecado é a esquerda e depois o pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga da história da igreja, no tocante à pecaminosidade no gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, que se transferiu para Roma em 409 depois de Cristo, né? Século IV. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. Conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada pelo próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes da ideia pelagiana. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada na lava do seu próprio Pelágio. O que se sabe, com certeza, sobre a sua teologia se resume nisto. O ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Não existe a corrupção do gênero humano. Esses são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431. Então é basicamente semelhante ao que a esquerda defende. Só vai diferir alguns pontos aqui. A resposta bíblica quanto ao pelagianismo. E também existe o semi-pelagianismo, tá? Que o autor aqui talvez não trouxe de forma evidente aqui, né? Veja bem aqui, a resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. Isso é uma verdade bíblica. Esse homem, pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade, é Adão. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua possibilidade é a morte. A corrupção do gênero humano é o fato incontestável, revelado na Escritura, e confirmado na própria experiência humana. Essa é a refutação contra Pelágio. O semi-pelagianismo vai tentar unir as duas coisas. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecadores, pelo pecado da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma festa para os que estão nas trevas. Assim, tópico 3. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Tópico 3.1. Pensamentos pelagianistas nos dias de hoje. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas, que é o espiritismo, que negam a queda do Éden, movimento religioso chamado ciência cristã, nega a existência do pecado, mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana, cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do que os outros para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós dia a dia e podem saber como identificar a teologia antibíblica delas
como também apresentar o verdadeiro evangelho que as conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas também. E nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo. Então a gente precisa entender muito bem esse assunto, essa disciplina, porque alguém pode perguntar assim, por que você tem o pecado de Adão se você não fez o que Adão fez? Entendeu? Ele vai lançar uma dúvida, porque rejeita a escritura. Se ele vai rejeitar você, é outra coisa. Mas o que fica provado é que eles rejeitam a escritura. Aí você diz o quê? Não, a questão não é essa. A questão é que a escritura revela. Você não acredita no que a Bíblia diz? Então, se você não acredita no que a Bíblia diz, você é um ateu, você é um agnóstico. Você é um opositor do Evangelho. Então você tem que poder refutar essa pessoa mostrando a escritura e não tentando resolver problemas que ele supostamente já tem resolvidos, ok? O perigo, aqui no finalzinho, o autor fala o seguinte aqui. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhe parecem corretos. E por isso, nem examine os fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século, que tem levado essas pessoas ao erro doutrinário. É um assunto muito problemático que temos encontrado dentro das igrejas pentecostais, né? A questão das pessoas não estudarem, não fazerem teologia, até porque dentro da própria movimento pentecostal não existe a necessidade de trazer ao povo, a própria liderança não quer mais mostrar ao povo que é preciso teologia. Não tem. Quantos de vocês aí já receberam, antigamente era carta de recomendação. Eu não sei hoje como é que é feito isso. Para ser seminarista. Só ir para o seminário teológico, ter uma formação metodológica, pedagógica em teologia, que fosse recomendado pelo pastor da igreja local, ou pelo pastor presidente. Não sei como é hoje. Então, isso já é um impedimento. Já é um impedimento de você estudar a escritura. Ou seja, a igreja local e a igreja sede devem prestar cursos, né, até mesmo periódicos, trimestrais, anuais, de teologia, entendeu? Para acabar com esse analfabetismo bíblico. Ou seja, até mesmo curso de português. Sim, curso de português, curso de interpretação bíblica voltado para a leitura e explicação da escritura. Se faz isso, eu não desconheço. Então, o fato de existir analfabetismo bíblico hoje, no século XXI, no 2025, é uma tristeza para nós todos. Certo? Então, o que eu peço a vocês é que esse estudo que está sendo ministrado nesse primeiro trimestre, ele é tão fundamental que a gente vai estudar ele o ano todo. Não guarde essa lição. Sempre estudem, continue estudando, tá? É uma lição imprescindível, preciosa, diferente de outros temas que é abordado, né? Tem temas que é apresentado pela CPAD, mas que não tem tanta relevância, né? Às vezes é uma repetição enfadonha, certo? Que expulsam o estudante. Tem lição bíblica que expulsa o estudante da EBD. Já percebeu isso? Porque não tem aquela curiosidade, não tem aquele assunto empolgante, entendeu? Então a gente precisa trazer assuntos importantes que tenham, obviamente, viés, origem, embasamento bíblico, ok? E assim a gente consegue acabar com o analfabetismo bíblico. Acabando com o analfabetismo bíblico, a gente vai criar o quê? Mais livrarias, vai poder fundar mais igrejas, vai poder fundar mais classes dominicais, ter uma pregação mais eficiente, e assim por diante. Então, esse estudo sobre hermatologia, ele não para por aqui. Existem vários livros que abordam este assunto. Parece que aqui na lição ele não recomendou o livro, mas eu vou recomendar o livro aqui. Eu acho que tem PDF, tá? A Doutrina do Pecado, da CPAD, Severino Pedro, certo? Diz assim, na contracapa.
Alguns ignoram a origem e a existência do pecado. Na opinião desses estudiosos modernos, o pecado não existe. E se existe, seria a origem desconhecida. Outros até defendem que o pecado existe. Contudo, ninguém seria capaz de saber sua origem e seus modos de manifestação do pecado. As Sagradas Escrituras fazem questão de revelar e denunciar o pecado, dizendo não apenas de onde ele veio, mas também mostrando seus efeitos nocivos e sua tirania destruidora, que afeta tanto o mundo humano quanto o mundo espiritual. Nessa relevante obra, Severino Pedro analisa a questão do pecado sob mais diversos ângulos bíblico, histórico, filosófico e comportamental, dando aos seus leitores uma ampla visão do que é pecado e suas terríveis consequências. Eu tenho aqui em casa, né, a primeira edição foi em 2012, da CPAD, autor Severino Pedro, certo? Está aí a recomendação do livro para vocês. E peço a vocês que se inscrevam, compartilhem esse vídeo, deixe seu comentário aqui no canal, assista até o final, ok? Dúvidas, se quiserem nos ajudar de algum meio, de alguma forma, é só entrar em contato conosco pelo telefone 8870-9867. Bons estudos e até breve.